da tarde. Parabéns. Começando pontualmente às 5 horas, mais 25 minutos. Calma. Esse programa é comemorativo ao Dia dos Namorados. Como? Boas manifestações, está certo. Só por curiosidade, quantos aqui namoram? Está no geral, tá bom? 23, 24, 21, que sou eu. Você é velha, né? Está certo. Nós temos a alegria hoje em receber um grupo do meu tempo de Igreja Central Paulistana, que era na realidade o grupo, era do meu tempo, e há 37 anos tornou-se Tempo Jovem. Então, antes de 37 anos, pode ver o Tempo Jovem, dá uma olhadinha como esse pessoal não passa no tempo. Antes deles, 37 anos para trás, era o grupo. E eram os jovens do meu tempo, de Central, da Central Paulistana. E há 37 anos, de 37 anos para cá, é o Tempo Jovem, já gravaram 4 CDs. E nós temos uma alegria muito grande em recebê-los. E nós vamos fazer o 5º CD de vocês, o 5º DVD agora ao vivo, né? E vocês vão fazer parte da programação de televisão do Pastor Rodrigo. Então, como? Gravação ao vivo, exatamente. Ele vai dar breaks, e em cada break vocês vão cantar. Então, em vez de ser propaganda, vocês vão cantar. A alegria é muito grande, onde está o diretor do grupo, vem cantar também, ele vai ficar lá, não vem cantar. Ele vem. Que Deus abençoe, nós vamos ter um louvor. Vocês vão fazer oração, vão cantar 2 hinos, o pastor Rodrigo entra e vamos mesclando a programação do pastor Rodrigo com vocês. Muita alegria. Ou vocês vão cantar de uma vez os hinos? Melhor assim? Programa ao vivo é uma maravilha, desse jeito, combinado. Que Deus abençoe, prazer muito grande recebê-los. Alô, som. É uma alegria muito grande estarmos aqui, mais uma vez. Talvez muitos não se lembrem, mas já se passaram 15 anos que nós estivemos aqui pela última vez. E marcou muito, eu sei porque dos 15 anos, daqui da frente só eu estava. Quando eu entrei aqui, me deu um aperto no coração, porque foi a primeira igreja que nós cantamos após sermos assaltados à mão armada. E levaram tudo nosso. Era um som novinho. Nós tínhamos acabado de comprar e não tínhamos terminado de pagar. E tínhamos o compromisso de virmos cantar aqui. Nós corremos, compramos uma mesa já amplificada, que vinha com efeito, assim, bem básico, 2 caixas PA, sem retorno, e os microfones que os ladrões não levaram. E nós cantamos aqui. Meu coração, quase que chorei quando eu entrei aqui, foi aqui. Mas aqui foi o reinício de uma vitória em Cristo. Amém? E vamos todos louvar, convidamos a todos para aqui em pé, cantemos com muita alegria o corinho Sou de Jesus. Caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Qual dos dois irá servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo e encontrei
motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e morrer para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estaremos bem seguros, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor do sábado, e te agradecemos por este momento estarmos aqui na sua casa de oração, a fim de poder te louvar, te adorar e sempre, Senhor, aprender um pouco mais a tua verdade. Que o seu Santo Espírito esteja entre nós, que os seus santos anjos louvem conosco e que possa ser um culto de adoração a ti neste momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. que me vejo a sós em ondas de aflições.
eu sei que nele vou viver. Eu vou viver por amor de meu Cristo. Eu vou viver com fé em Deus. Nas mãos de Cristo encontro a vida e tenho certeza do amor de meu Cristo Jesus. Se os valores da vida estão firmados na riqueza e prazer, não há tesouro maior que a vida possa dar. Dia a dia eu sei, em Cristo vou achar. Eu vou viver por amor de meu Cristo. Eu vou viver com fé em Deus. Nas mãos de Cristo encontro a vida e tenho certeza do amor de meu Cristo Jesus. Vou com fé me agarrar na promessa. Vou pedir pra viver em amor, pra dizer que não mais vivo eu, que Jesus Cristo vive em mim. Sim, eu vou viver por amor de meu Cristo. Eu vou viver com fé em Deus. Nas mãos de Cristo encontro a vida e tenho certeza. Tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza. Sim, eu tenho certeza do amor de meu Cristo por mim. Em oração me encontro pra adorar ao meu Senhor, e em gratidão ofertar louvor. Posso interceder por meu irmão, suplicar auxílio em provação, e todo
ti. Elevo ao Pai meu clamor. Estou bem certo que ouves e responde-me. Sinto sua paz, sei que está bem perto, pois a oração é abrir o coração a Deus, é fonte de poder que vem do céu. Em oração me encontro para adorar ao meu Senhor, e em gratidão ofertar louvor. Posso interceder por meu irmão, suplicar auxílio em provação, e todo meu querer posso entregar primeiro a ti. Eleva ao Pai meu clamor. Estou bem certo que ouves e responde-me. Sinto sua paz, sei que está bem perto, pois a oração é abrir o coração a Deus, é fonte de poder que vem do céu. Eleva ao Pai todo meu clamor. Estou bem certo que ouves e responde-me. Sinto sua paz, sei que está bem perto, pois a oração é abrir o coração a Deus, é fonte de poder que vem do céu. É abrir o coração a Deus, é fonte de poder, fonte de poder, fonte de poder que vem do céu. A Bíblia diz que Deus é amor. E como criaturas dele, filhos dele, com certeza, ao nos criar, ele colocou esse amor em nós também. Quando nascemos, o primeiro amor que nós conhecemos é o amor para com os nossos pais, para com os nossos familiares, depois começa a se estender para os nossos amigos. Daí a gente cresce um pouquinho e um amor diferente também brota no nosso coração, que é o amor por alguém do sexo oposto. Vale a pena lembrar que é pelo sexo oposto, né? E a gente cresce, às vezes esse amor vai crescendo, crescendo. A gente namora, às vezes não dá certo, às vezes dá certo. E chegamos até o casamento. E nessa semana nós passamos por uma data interessante, né? Uma data que, a despeito do comércio, é uma data que faz lembrar o amor, recordar o amor, aquele amor que Deus colocou em nosso coração.
e nos pediram para que hoje especialmente fizéssemos uma menção ao Dia dos Namorados. Então nós vamos oferecer essa música agora, além de ser um louvor a Deus pelo amor que Ele colocou em nosso coração e em nossa vida, também para nós renovarmos nosso voto de amor ao nosso namorado, aqueles que são só namorados, aqueles que são namorados eternos, como os casados. Esse é o meu namorado. Tá bonito, bem. Tá bonito. Reclama que eu sou cabeludo. Cabelo tem que aproveitar enquanto tem, mas tá demais, né? Põe aqui, a gente não estava preparado, eu não tinha olhado para ela ainda, entendeu? Eu sei este amor, meu coração quer ter pra sempre igual por ti, porque eu sei, Ele é a força pra viver. Eu não sei do amanhã, se forças eu terei, mas eu sei do poder do amor. Céus e terra hão de ter fim, mas o amor ficará todo dia, toda vida, na alegria ou na dor, em coisas que ainda eu não sei, eu viverei por ti, enquanto a vida existir, cada vez mais serei seu amor. Aqui hoje estou, pois não podia mais viver sem teu amor. Então eu sei que o teu amor terei sempre aqui, por onde for, enquanto eu viver, viverei do amor que Deus me deu. Céus e terra hão de ter fim, mas o amor ficará todo dia, toda vida, na alegria ou na dor, e coisas que ainda eu não sei, eu viverei por ti, enquanto a vida existir, cada vez mais serei seu amor. Céus e terra hão de ter fim, mas o amor ficará todo dia, toda vida, na alegria ou na dor, em coisas que ainda eu não sei, eu viverei por ti, enquanto a vida existir, cada vez mais serei seu
desistir, cada vez mais serei seu amor, seu amor. Jesus, agora em ti, nova vida recebi. Foi assim que o Senhor me encontrou, o meu coração mudou, o meu coração. Sou feliz, Jesus, agora em ti, nova vida recebi.
Deus, são tantas lutas que tenho a enfrentar por onde eu for, mas filho eu sou de um Deus eterno, tão pronto a salvar por causa do amor. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Piedoso tu és, fiel e justo, por isso eu venho a ti. Eu peço que abra meus olhos da fé, que eu possa ver que estás comigo. Não escondas teu rosto de mim, pois sei que és Deus forte e mais que poderoso em tudo quanto eu pensar. Não há outro Deus infinito em poder e amor que compreenda meu ser. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Todos os meus dias eu vivo por Deus, vivo em seu poder e amor por mim. Elevo meus olhos e busco tua face, Senhor Deus meu Redentor. Abra meus olhos da fé, que eu possa ver que estás comigo. Não escondas teu rosto de mim, pois sei que és Deus forte e mais que poderoso em tudo quanto eu pensar. Não há outro Deus infinito em poder e amor que compreenda meu ser. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Não há lugar ou poder pra conter seu amor eterno, pronto a salvar. Pronto a salvar, pronto a salvar, pronto a salvar. Alô? Muito bem. Eu quero agradecer ao Conjunto Tempo Jovem. Eu estive na igreja deles, a Igreja Central Paulistana, esse ano. É Central Paulistana mesmo, é da Liberdade, né? E foi muito bom estarmos ali. E uma coisa que eu gostei muito, quando vocês estavam cantando aqui, sessão naftalina agora, viu? Você contou que há 15 anos vocês vieram. Eu vou um pouquinho mais recuado. Eu me lembrei, depois que eu preguei aqui, eu falei uma inverdade da primeira vez que eu preguei aqui. Sem querer eu menti. Vou falar por que sem querer eu menti. Eu falei que era a primeira vez que eu estava aqui na igreja da Vila Matilde, mas depois eu me lembrei que eu já havia estado aqui algum tempo atrás. Eu havia estado aqui
em 1990, não lembro mais, 96, e eu me lembrei que estava tendo aqui a apresentação de um bebê, chamado Felipe. E o pai dele é o pastor Ronaldo Arco. E esse menino hoje está entrando para a faculdade. Então eu já estive aqui. Enquanto o conjunto de vocês estava cantando, eu fiquei lembrando mais atrás ainda. Eu lembrei dos meus tempos, que eu cantava em conjunto. A gente tinha um grupo Mase, lá na igreja da Santa Inês, em Belo Horizonte. E o estilo da música que vocês cantam é parecido com as músicas que a gente cantava. Eu fazia o baixo do conjunto. E na época tinha aquele negócio de uniforme, que hoje acabou. Não sei se uns 15 anos atrás vocês tinham uniforme, mas eu estou falando de 1989, 1988. O show para a gente era o grupo Integração, grupo Renascer, e a gente tinha uniforme, a gente cantava a música Céu, Lindo Céu, e alguns estilos de música parecidos com o que vocês cantam aqui. Então foi bom reviver, viu? Foi muito gostoso lembrar assim e fazer parte. Que Deus abençoe muito o programa de vocês, o grupo de vocês, que possam ganhar muitas almas para Cristo. Ajudou-me muito na minha permanência na igreja a participar desses eventos. E também aos que estão assistindo a gente em casa pela internet, tem pessoas assistindo, eu acredito, né? Muita gente. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja neste momento, que o Espírito Santo esteja com você. E eu tenho aqui um recadinho todo especial. Eu não conheço a Ana, mas ouvi dizer que a Ana tem um filhinho de 5 anos. Ana, não me disseram o nome do seu filho, mas disseram que você sempre assiste a TV Novo Tempo. E eu quero mandar um grande abraço para você, que o Espírito Santo esteja com você onde quer que você esteja agora, e que a sua vida seja a grande evidência da existência de Deus, tá bom? Que o Espírito Santo abençoe você, o seu bebê aí, a sua família. Muito bem, amigos, amanhã, às 20 horas, nós teremos um culto especial aqui. O pregador será o pastor Jonas Pinho. Ele fará um sermão todo especial. Venha, traga os convidados às 20 horas e você vai ter agradáveis surpresas aqui. Tá bom? Minha esposa não pôde estar conosco aqui à tarde, mas deixou um abraço para vocês. E vamos agora, sem muita delonga, ao nosso estudo sobre o livro de Daniel. A arqueologia e o livro de Daniel. Para aqueles que talvez estão nos acompanhando, que sejam visitantes, estão aqui que sejam visitantes, estejam em casa, que não estejam muito familiarizados com a Bíblia, eu vou explicar rapidamente quem é Daniel. O livro de Daniel é um dos mais importantes livros proféticos do Antigo Testamento. Daniel foi um profeta de Deus que profetizou muitas coisas sobre a vinda do Messias, sobre os reinos que iam governar no mundo desde o seu tempo até o tempo do fim. É o Apocalipse do Antigo Testamento. E a história de Daniel é muito interessante porque o rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém e levou os judeus em cativeiro para a Babilônia num período de 70 anos. Numa dessas levas, Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia e ali ficaram. A história de Daniel em Babilônia é muito interessante, compensa ser lido na Bíblia. E nesta tarde eu vou mostrar para vocês algumas confirmações arqueológicas da história de Daniel e, ao mesmo tempo, que nos ajudam a compreender o contexto em que o livro de Daniel foi escrito. Só um segundinho aqui, que estou ligando aqui o controle. Ok, agora ligou. Ok, vocês têm aqui um mapa da Babilônia. Já que eu falei Babilônia, eu vou pedir a ajuda só do mouse ali. Mostre o Império da Babilônia com o mouse. Esse era o grande Império da Babilônia. Não, você está pegando mais do que a Babilônia, viu? Só o verde ali, isso. Todo esse aqui é o Império da Babilônia. E embaixo havia o Egito, ali em cor alaranjada. Então imagina que a Babilônia fosse um pão de um sanduíche e o Egito fosse outro. Onde é que está Israel? Está no miolo ali. Estão vendo Jerusalém? Quando os dois brigam, é aquela questão, não sei se é a água que bate na pedra ou a pedra que bate na água, mas é o siri que... Israel ficava sempre nessa luta entre os dois ali. Até que o rei Nabucodonosor veio, segundo a Bíblia, e levou vários jovens cativos. Eu falei que ele destruiu o templo judeu, destruiu a cidade de Jerusalém e levou os jovens cativos para a Babilônia. E entre esses jovens que ele levou para a Babilônia, como prisioneiros, ele levou Daniel e os seus companheiros. Aqui eu tenho um painel que está no Museu Britânico, que mostra escravos assírios sendo levados. Os babilônios imitavam muito os assírios, e eles eram implacáveis. Então você imagina Daniel indo
embora como escravo para a Babilônia. Daniel era um adolescente quando foi levado. De Jerusalém até Bagdá, se você fosse em linha reta, daria mais ou menos 1.500, 1.700 quilômetros, em linha reta. Mas levando em consideração que você tem que fazer curvas, subir morro, etc., pode colocar 2.000 quilômetros. Daniel fez 2.000 quilômetros a pé, acorrentado, passando pelo deserto, uma temperatura média de 30 a 40 graus, temperatura média. Imagine a angústia de Daniel, sendo levado para ser escravo no reino da Babilônia. E interessante, Daniel era um jovem fiel a Deus. Eu fico pensando que coisas Daniel não deve ter pensado quando estava sendo levado para lá. Daqui de São Paulo, quase a Salvador, na Bahia, indo para ser escravo, numa terra com uma língua diferente, que você não conhecia. E aqui você tem uma imagem do rio Eufrates. O rio Eufrates passava pelo meio da Babilônia. Daniel conhecia o rio Jordão, agora ele ia conhecer o rio Eufrates, lá em Bagdá. Foi nessa parte do rio aí que vários soldados babilônicos caíram quando o Saddam Hussein, tanto na época da Guerra do Golfo, como a Segunda Guerra do Bush Filho, alguns marines americanos foram ejetados e caíram aí perto. Agora, havia um problema, que os arqueólogos andavam pelos rios da Babilônia e não achavam a cidade de Babilônia. A grande questão é, aonde estava a Babilônia? Foi nesse rio que os judeus ficaram presos ali na Babilônia e escreveram o Salmo 137. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 137. Imagine a situação. Daniel e seus companheiros levados quase 2.000 quilômetros de estrada, 1.500, que viram 2.000 quilômetros, até a Babilônia. Às margens do rio da Babilônia, o rio Eufrates. Ali eles ficaram angustiados, saudade de Jerusalém. E ali os judeus escreveram um salmo, que depois foi chamado de Salmo de Ascensão. Salmo 137. Antes de ler esse salmo, deixa eu contar uma coisa curiosa para vocês. Esses salmos, alguns salmos da Bíblia como este, têm 3 nomes. Vamos decorar esses nomes. Primeiro, são chamados de salmos de ascensão ou salmos de subida. Ok? Salmos de ascensão ou salmos de subida. Também são chamados de salmos de romagem. Romagem. Lembra da palavra romaria? Também são chamados de salmos de peregrinação. 3 nomes: salmos de ascensão, salmos de romagem e salmos de peregrinação. Tornaram-se músicas que os hebreus cantavam anualmente para comemorar as vitórias deles. Esse salmo foi composto para comemorar quando acabou o cativeiro da Babilônia e os judeus puderam voltar para Jerusalém. Mas muitos judeus continuaram morando no estrangeiro. Hoje vocês sabem que até hoje tem esse fenômeno. No mundo existem hoje 14 milhões de judeus. Dos 14 milhões de judeus que existem no mundo, 8 milhões moram fora de Israel. 6 milhões moram em Israel. Então imagina, 14 milhões de judeus no mundo, 60 e poucos % deles moram fora de Israel. A maioria mora nos Estados Unidos, dali controla a economia mundial, né? Muitos moram na Argentina, o Brasil tem muita presença de judeus, eles estão espalhados. Por que começou essa prática judaica de morar fora de Israel, com o cativeiro da Babilônia? Nabucodonosor levou a população inteira para a Babilônia, uma grande parte dela. Quando acabou o cativeiro, muitos voltaram para Israel, mas uma grande parte continuou fora. Essa parte que continuou fora, uma vez por ano, iam a Jerusalém nas festas religiosas. E quando você vai para uma festa religiosa, os católicos sabem disso, você vai para uma romaria. Então eles iam, durante o caminho, cantando alguns salmos de romagem, ou salmos de romaria, entenderam? Também eram chamados de salmos de peregrinação, porque eles lembraram quando eles estavam peregrinando por terra estranha. Mas eu falei que esse salmo tem um terceiro nome, qual é? Salmo de ascensão ou de subida, sabem por quê? Pelo respeito que se tinha por Jerusalém, ainda que você estivesse no alto,
você nunca descia para Jerusalém. Você sempre sobe para Jerusalém. Se a gente está no norte, em termos geográficos, o correto é dizer que você está descendo. Se eu estou na Bahia, vindo para o Rio de Janeiro, eu estou descendo. Mas, no Oriente Médio, em Israel, você nunca desce para Jerusalém, você sempre sobe para Jerusalém. Você nunca vai encontrar na Bíblia a expressão desceram para Jerusalém, mesmo que estivessem no norte. Por isso que eram chamados salmos de ascensão. Agora vamos ver o que o salmo cantava. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao meu paladar, se eu não lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Até hoje os judeus têm muito isso. Imagina Daniel entre esses cativeiros. Eu quero Jerusalém, eu quero a habitação da paz, eu quero voltar para a minha terra. Ali estavam eles. Agora, já que eu estou falando de irem para a terra estrangeira, você consegue imaginar, principalmente quem está em casa, os questionamentos que passaram na cabeça de alguém como Daniel? Se Deus me ama, por que Ele está trazendo o cativeiro? Se nós somos o povo da promessa. E mais, Daniel nunca mais viu a sua mãe, o seu pai, possivelmente seus irmãos, nunca mais viu a sua terra, as comidas da sua terra, o cheiro da sua terra. Uma coisa que chamou atenção uma vez, um guia que ele estava mostrando um lugar arqueológico para a gente, guia local, ele não era... E que ele falou o seguinte, sinta o cheiro. Para mim não tinha cheiro de nada, mas ele era dali. O cheiro da terra. Tem gente que é do Nordeste e fala assim, nossa, mas esse tempero aqui lembra a minha casa. Tem gente que é do Sul, nossa, mas esse cheiro aqui me lembra os Pampas. Imagina ele sentindo o cheiro das flores de Jerusalém e nunca mais podendo voltar para lá. Mas tem ainda uma coisa pior. Vou revelar uma coisa para os irmãos essa tarde aqui, que talvez eu chocar a muitos. Eu trabalho com a hipótese, não é uma certeza para longe de qualquer questionamento, mas é uma hipótese baseada em evidências. Eu trabalho com a ideia que Daniel sofreu castração. Já imaginou o que era um homem ser castrado? Imagine um adolescente sendo castrado, virando escravo e sendo castrado. Eu sei que vocês devem estar perguntando, de onde você tirou essa ideia que Daniel foi castrado? Eu falei que vamos levantar evidências. Em primeiro lugar, ponto de vista histórico. Vocês estão vendo esses homens aqui no painel? Eu preciso do mouse agora. O segundo, esse é uma divindade. O primeiro aqui é uma divindade, é o deus Marduk. O que está com asas aqui é o deus Marduk. Esse é um painel assírio, que está no Museu Britânico. Do lado do deus Marduk, você tem você tem um secretário do rei. Estão vendo aqui? Agora o terceiro aqui, o rei. E depois o quarto, outro secretário do rei assírio. Qual é uma diferença que vocês veem gritante entre os dois secretários do rei e o rei e a divindade? Tem uma diferença que é dramática, assim. Não, o rei não tem asas. Barba. O rei e o Deus estão com barba. E os dois secretários? Sem barba. Um homem jamais deixaria de ter barba naquele tempo. A barba era sinal de masculinidade. Os homens não cortavam a barba. E por que aqueles homens não tinham barba? E além de não terem barba, nota que eles têm o rosto meio rechonchudo, assim como se fosse um rosto infantil. O texto escrito em cuneiforme embaixo explica. Aqueles são dois eunucos do rei. E os eunucos, vocês sabem, eram castrados. E por isso que uma vez castrados, não produziam testosterona, ficavam com a voz mais afinada, não produziam tantos pelos, tinham tendência a ficarem mais gordos, porque eram castrados. Só
quero fazer uma observação, porque eu já fiz uma palestra desse lugar e algumas pessoas ficaram com essa dúvida. Ser castrado e ficar com voz fina não significa ter virado homossexual. Ficou claro isso? Eunuco não é homossexual. É apenas um homem que já não produz mais, ele não tem mais desejo sexual, ele não tem testosterona, ele não tem barba, a voz fica fina, ele é um eunuco. Ficou claro para vocês isso aqui? Mas, de qualquer maneira, é uma maneira de agredir a masculinidade de um homem. E por que os reis tinham o costume de castrar os jovens? Como vocês estão vendo ali, quando iam trabalhar para ele. Era simples. Se eu fosse um rei daquele lugar, eu levaria todos vocês como escravos. Mas para trabalhar dentro do palácio, quem que você ia escolher? Os melhores. E quem eram os melhores? Aqueles de sangue real. Imagine, o rei precisava de alguém para fazer a cama dele. Vamos traduzir para hoje. Se nós tivéssemos uma escravidão hoje, e um empresário altamente elevado, acostumado com tudo do bom e do melhor, de hotel 5 estrelas para frente, ele precisa de um mordomo escravo para trabalhar com ele. Que tipo de mordomo ele precisa? Alguém que tenha grife. Como é que ele vai pedir a alguém... Vamos supor que entre os escravos tem um pedreiro. Não, nada contra os pedreiros, entendam, por favor, a comparação que eu quero fazer. Pedreiro, por favor, eu quero um nó italiano na minha gravata. Ele não sabe fazer um nó italiano. Ele não sabe degustar um bom vinho para saber se o vinho está estragado ou não estragado antes do rei colocar em sua boca. Ele não sabe arrumar uma cama como digna de um rei. Naquela época, quem sabia de cor como era o luxo de um rei? Apenas quem era da família real, concordam comigo? Então, quem eram os melhores escravos para trabalhar com o rei? Aqueles que tinham sangue azul. Esses eram mais cultos, mais bonitos, mais nobres, podiam recitar poemas, podiam saber ler e escrever. Esses que o rei colocava para trabalhar com ele. Mas tinha um defeito. Se um jovem bonito fosse trabalhar na sua casa, e você tinha mulher e filhas, o que podia acontecer? Pode falar o que podia acontecer. Você ganhava, além da coroa, ficava igual a besta do Apocalipse, chifre e coroa, né? Então o rei mandava castrar esses jovens, porque ele conseguia várias coisas ao mesmo tempo. Ele não tinha o risco desse jovem se deitar com a esposa dele ou com uma das filhas. Segundo, aquele jovem, uma vez castrado, nunca mais poderá voltar ao reino dele para assumir a coroa. Então não tinha o risco dele dar um golpe de estado para assumir de novo o poder, porque ele nunca mais ia poder ser filhos, nunca mais poder ser rei. Então os reis tinham essa prática histórica de castrar os jovens que fossem trabalhar para eles. Entenderam a primeira questão? Se havia essa prática e Daniel foi trabalhar com o rei, nós temos já uma probabilidade que Daniel também sofreu a castração. Mas existem outras evidências. Quem, segundo a Bíblia, foi colocado por Nabucodonosor para cuidar de Daniel e seus companheiros? Vamos ler na Bíblia? Daniel, capítulo 2. Abram sua Bíblia comigo. Capítulo 2, não, capítulo 1. Verso 3. Daniel, capítulo 1, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe de quem? Dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tantos da linhagem nobre, como da linhagem, quanto dos nobres. Daniel e seus companheiros ficaram sob a administração do chefe dos eunucos, então ele era eunuco. Outra evidência, Daniel não constituiu família. Uma coisa também atípica para aquele tempo. Como é que eu sei que ele não constituiu família? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, e os companheiros de Daniel foram lançados na fornalha ardente, olha que interessante, Daniel e os seus companheiros na fornalha ardente foram lançados sozinhos. A prática assíria e babilônica naquela época era, quando você era condenado à morte, a sua mulher e seus filhos eram jogados junto com você. E eles foram colocados sozinhos. Como é que eu sei? Ora, os companheiros de Daniel eram só 4. Jesus que apareceu e os 3 companheiros. E Daniel estava sozinho na cova dos leões.
E depois que os companheiros de Daniel saíram ilesos da fornalha ardente e Daniel da cova dos leões, quando os inimigos deles foram lançados ali, diz a Bíblia que foram lançados eles com as suas esposas e seus filhos, que era o comum da época. Se Daniel foi lançado sozinho, é porque ele não tinha família. E uma última evidência que Daniel sofreu isso aqui. Abram a Bíblia comigo, Isaías capítulo 39, verso 7. Isaías, capítulo 39, verso 7. Olha o que diz aqui na minha tradução. Dos próprios filhos que gerares, tomarão para que sejam o quê? Eunucos no palácio do rei da Babilônia. Essa profecia de Isaías aqui era uma profecia condicional. Israel, vocês estão abandonando o Deus verdadeiro, vocês estão pecando, vocês estão fazendo coisas erradas. Se vocês continuarem assim, a bênção de Deus vai ser retirada e vocês vão ver o que vai acontecer. Vai vir o rei da Babilônia e os seus filhos vão ser levados para se tornarem eunucos no palácio do rei da Babilônia. E isso acabou se cumprindo. Mas deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Por que essa profecia de Isaías se cumpriu? Porque o povo era fiel? O que vocês acham? Por que essa profecia se cumpriu? Porque o povo era infiel. O povo quebrou o pacto. Deixe-me fazer outra pergunta. Daniel era infiel? Daniel quebrou o pacto? Daniel tinha todas as razões para blasfemar e rejeitar a Deus ou não tinha? Humanamente falando. Mas na sabedoria ele sabia que não pode se discutir com Deus. Eu faço algumas perguntas agora retóricas. Não espero resposta, a não ser a resposta do seu coração. Você estaria disposto, como Daniel, letra A, sofrer os castigos da apostasia do povo, mesmo que você não esteja em apostasia? Porque eu já vi muita gente ao contrário. A igreja está com problema, mas e ele? E ele? E a igreja pode passar muitos problemas por causa da apostasia dela. Você é fiel, mas você está disposto a sofrer com a igreja os resultados da apostasia da igreja, mesmo que você não esteja compactuando com aquilo? Ou você vai para a internet fazer um site chamado adventistas.contra, denunciar tudo? Você vai, como Daniel, ter a coragem de ajoelhar e falar assim: Senhor, nós temos pecado contra ti? Ou vai falar eles? Curioso isso, hein? É muito bonitinho estudar as profecias de Daniel, mas quando a gente descobre essas coisas, é mais dantesco. Mas vamos continuar a nossa palestra aqui. Daniel foi colocado entre os sábios do rei, e o rei Nabucodonosor teve um sonho, vocês se lembram? Ele sonhou com a estátua, acabou esquecendo, e os reis mandou chamar os astrólogos, os adivinhos, para que conseguissem decifrar não somente a imagem, o sonho, mas também o seu significado. Estes são dois tabletes de argila que foram encontrados, imitando o fígado de um animal. E esses tabletes imitando um fígado de um animal, era que eles usavam, que eles abriam o corpo do animal, por exemplo, cabra, eles pegavam uma faca, abriam a barriga da cabra e jogavam as vísceras. Do modo como as vísceras caíam, eles ficavam examinando as vísceras e isso aqui. Aí por aquilo ali eles chegavam e diziam: tá, então isso aqui que vai acontecer. É assim que faziam. Assim que eram os magos da Babilônia agindo, menos Daniel, é claro. Agora tinha um problema com a arqueologia. A Bíblia fala da Babilônia, conta a história de Daniel em Babilônia, mas Babilônia estava desaparecida. Ninguém sabia onde estava a Babilônia. Eu consegui uma vez, me doaram lá na Suíça, um livro de 1730, um livro de arqueologia. Era um dicionário, na verdade. E na parte que fala de Babilônia, me chamou a atenção que lá, 1730, estava escrito assim: Babilônia, se é que existiu, foi uma vila fundada por Semíramis. Semíramis era uma rainha, muitos consideravam mitológica, que havia fundado um vilarejo, mas a grande Babilônia que a Bíblia descreve não existiu. Heródoto fala da Babilônia, mas eles diziam, não existiu. E sabe qual era o argumento para dizerem que Babilônia não existiu? Sumiu. Se eu disser daqui a 200 anos que havia uma igreja adventista aqui e uma igreja católica em frente, mas o pessoal vir aqui não encontrar nenhuma igreja, nem restos dela, nem da igreja católica, nem da nossa, vão dizer, é mentira. E Babilônia tinha desaparecido. Será que a Bíblia tinha inventado uma história?
os arqueólogos, para piorar a história, qual era o nome do livro, do rio que passava por dentro da Babilônia? Eufrates. Eles andavam em Eufrates de fora a fora e não achavam a Babilônia. Então sumiu mesmo. Imaginem se eu estivesse vivendo em 1730 e um ateu chegasse para mim e falasse assim, tá bom, prova para mim que Babilônia existiu. Eu não teria como provar. Mas os beduínos, aqueles povos do deserto, eles apontavam para essa montanha chamada Hilá, e eles diziam em árabe, esta montanha de Hilá é Il-Babil, é a montanha de Babel, de Babilônia. Mas o pessoal ia dar bola para beduíno. Beduíno é analfabeto, gente do deserto. Mas uma coisa eu aprendi. Se você estiver fazendo uma tese na USP em farmacologia da Amazônia, consulte o índio e o seringueiro. Eles são nota de rodapé. Porque eles conhecem. O beduíno conhece o deserto. Gente, quando eu fiquei lá em Baiuda, que falei com vocês, com os beduínos, o homem era analfabeto a tal ponto que ele não sabia o nome do presidente do Sudão. Mas ele sabia contar de cor, e não sabia ler nem escrever, mas ele falava de cor mais de 30, 40, 50 nomes de ancestrais. Eu desafio quem sabe dizer o nome de 5 ancestrais aqui. Quem conseguir chegar a 2 ou 3 já está bem, né? Tem muitos que conseguem falar o nome do avô, do bisavô e talvez de um tataravô, se for alguém muito famoso. Ele dizia dezenas de nomes. Isso é importante para eles, que eu chego para você, meu nome é Rodrigo, tá, e de quem você é filho? Eu sou filho de fulano, que é neto de Beltrano. Por quê? Porque ele vai buscar na sua genealogia alguma coisa parecida com a dele para saber se vocês são parentes, se ele te acolher. Por isso que na Bíblia é importante a genealogia. E os beduínos daquela época já falavam que aqui era Babilônia, mas ninguém dava bola. Até que um arqueólogo começou a visitar os casebres dos beduínos e notar que esses casebres que os beduínos faziam à beira do rio Eufrates eram feitos com tijolos queimados. Tijolos extraídos daquela montanha. Eles faziam um buraco, pegavam um tijolo e levavam e faziam a casinha. Então esse arqueólogo chamado Robert Coldway, juntamente com outro chamado Henry Layard, falaram, olha, será que realmente não existia um Babilônia ali? E eles começaram a escavar. Aqui você tem uma foto de Robert Coldway, ele demorou 14 anos escavando a montanha de Hilá. E em 1899, realmente confirmou-se que ali estavam as ruínas da Babilônia. E a Bíblia estava completamente correta. Babilônia existiu. Aqui ele não quis passar agora. Ok, eu passei 2, não tem problema. Aqui algumas das fotografias, quando eles escavaram, estava tudo ali debaixo. Olha as ruínas da Babilônia. Ali que Daniel viveu. Só tirar aquilo ali, ok? Outra mais. Isso tudo estava sepultado, a cidade inteira. E o pessoal dizendo que Babilônia não existiu. Aqui as entradas de uma... Será que atrapalharia o pessoal da internet se apagar só a luz daqui da frente? Pode ser? Então apague, por gentileza, que como algumas fotos são em preto e branco, pessoal, vamos fazer um acordo, eu não quero cansar vocês. Não, mas muitos estão cansados. São 6h30, 7 horas a gente termina, tudo bem? Ou talvez até um pouquinho antes. Mas tem coisa interessante que eu quero mostrar. Olha agora, obrigado, viu? Com as luzes apagadas ficam melhor. Essas portas aqui são as entradas da cidade de Babilônia. Daniel passou por aí. Eles encontraram um leão na porta de Babilônia. Curioso. Um dos símbolos da Babilônia, segundo o livro de Daniel, era qual? O leão. Essa era uma das avenidas principais da cidade de Babilônia. Aqui era a porta de Ishtar. Era a porta central da Babilônia. Eu vou mostrar essa porta, ela foi completamente desmontada e montada no Museu de Berlim. Estão vendo esses aquedutos aí? Vocês já sabem como é que Babilônia caiu? Em 538 a.C., Ciro e Dario entraram com os soldados da Pérsia pelos aquedutos da cidade, passaram por debaixo e entraram pelo palácio do rei. Esses eram os aquedutos que davam direto ao palácio de Nabucodonosor. Então foi por aqui que eles passaram e chegaram ao palácio quando Belsazar. Lembram Daniel capítulo 5? Foi por esses aquedutos aí que os homens entraram. Agora um update para hoje. Na época de Saddam Hussein, ele se dizia, voltando um pouquinho no Iraque, que a Babilônia ficava onde hoje é o Iraque. O Saddam Hussein dizia que ele era descendente de Nabucodonosor, um megalomaníaco como poucos.
megalomaníaco como poucos. E aqui você tem, num das paredes exteriores, ali onde estão as ruínas da Babilônia, eu não sei se isso está lá até hoje, onde estão as ruínas da Babilônia, ele desenhou a si mesmo, vou precisar do mouse agora, é que eu estou sem laser aqui, o Saddam Hussein, vocês estão vendo? Com o mouse ali. Do lado dele, Salah ad-Din. Salah ad-Din foi um dos conquistadores muçulmanos que destruiu Jerusalém, e na época dos cruzados, dominou Jerusalém. E do lado de Salah ad-Din, Nabucodonosor. O quadro mostra os três comemorando a destruição da cidade de Jerusalém. Lá na frente vocês têm os muros de Jerusalém, e um grupo aqui embaixo comemorando a destruição da cidade de Jerusalém. E Saddam Hussein, eu que tenho que passar aqui. Saddam Hussein dizia que ele era descendente de Nabucodonosor. Lá no Museu do Louvre, você tem um painel como este, onde mostra Nabucodonosor e um outro mostrando Assurbanipal, o rei da Síria, numa carruagem com uma flecha assim, caçando leões. Saddam Hussein fez uma foto igualzinha, só que com ele mesmo. O homem era um louco, né? E ele colocava nos muros ali, eu sou Saddam Hussein, presidente do Iraque, construtor, descendente de Nabucodonosor, que reconstruía a Babilônia. Ele queria reconstruir Babilônia, mas ele não ia conseguir nunca, porque existe uma profecia na Bíblia que Babilônia jamais seria reconstruída. Ele tentou reconstruir Babilônia. Mas aqui tem uma coisa interessante, e eu vou até explicar a vocês. Lembra que eu falei que os arqueólogos passaram pelo rio Eufrates e não acharam Babilônia? Sabem por quê? O rio mudou de curso. Não confundam isso com a tomada dos medo-persas. É que os rios mudam de curso mesmo. Você sabe que o rio muda. O São Francisco, às vezes assoreamento, período de seca, a atividade humana, os rios podem mudar de curso. Às vezes permanentemente, às vezes temporariamente. E o Eufrates mudou de curso. Então, hoje, a Babilônia... Mostra essa foto aqui, por favor, com o mouse. Isso, essa parte, sobe um pouquinho, subir. Isso, aí tem um palácio de Saddam Hussein. Ali onde o mouse estava, é um palácio de Saddam Hussein. Se você for à esquerda, mouse, à esquerda, a outra esquerda. Para cima agora, para cima. Isso, estão vendo isso aí? São as ruínas da Babilônia. O que acontece? Na época de Daniel, o rio Eufrates passava lá atrás. Hoje ele está passando aqui. Por isso que os arqueólogos vinham pelo rio e não achavam os restos da cidade. Ele mudou o curso dele, ele ficou atrás. Ali estão os restos da cidade. E se você olhar essa foto aqui de cima, em plano maior aqui, você tem os restos da Babilônia e embaixo o palácio de Saddam Hussein. Estão notando que ele começou a reconstruir a cidade? Ele começou a reconstruir a cidade. Bom, continuando aqui, você tem restos da cidade de Babilônia sendo reconstruídos por Saddam Hussein. No mesmo sítio. E os Marines americanos chegando lá. Aqui você tem as paredes originais da época de Daniel. Esse parece um cachorrinho aqui, na verdade, é um dragão, Marduk, um dos símbolos da Babilônia. E lá você tem também Bel, aquele boi lá é um Bel, também um dos símbolos da Babilônia. Bel, olha, a Babilônia adorava o deus Bel. Olha como é que Satanás trabalha com tudo, né? Bel era o Baal dos cananitas. O Baal foi adorado na Babilônia, só que na Babilônia ele pegou o nome de Bel. Mas todos sabiam quem estava por detrás de Baal e Bel. Tanto é que na época de Jesus, Bel e Baal eram chamados de Beuzebu. Beuzebu. Era adorado na Babilônia. O Bel está lá atrás, ó. Belsazar. Beltesazar era o nome dado a Daniel. Imagina você ter o seu nome trocado por um nome de um deus pagão. Você já foi castrado, já foi humilhado, já foi levado e ainda tem o seu nome trocado por um... Imagina, e ter que aguentar tudo aquilo. Beltesazar, vem cá agora. E o próprio rei Belsazar também, em homenagem ao Bel. De novo aqui, restos da Babilônia. Lá atrás, lá no fundo, você tem as paredes de Nabucodonosor. Aqui as paredes originais da época de Daniel. Aí um soldado americano com garotos iraquianos tirando uma foto. A reconstrução de Saddam Hussein.
Agora, os ateus, os descrentes da Bíblia são interessantes, que eles diziam assim, tá bom, 1-0 para a Bíblia. Babilônia existiu, mas Nabucodonosor não existiu. É mito. Depois a arqueologia encontrou vários escritos onde aparecia o nome de Nabucodonosor. E um desses escritos foi encontrado aqui no Brasil e está hoje no nosso museu do NASP. Aliás, deixa eu fazer propaganda para vocês. Vocês estão tão pertinhos aqui, tem que visitar o Museu de Arqueologia do NASP, o único da América do Sul, da América Latina. E esta é uma das peças que vocês vão ver lá. Sabem que ela vai parar aqui? Quando as pessoas me perguntam assim, qual foi o achado arqueológico mais interessante da sua vida? Foi em Israel? Não. Foi no Egito? Não. Na Jordânia? Não. Foi no Brasil. Há mais ou menos uns 40 anos atrás, muitos brasileiros trabalhavam na Mendes Júnior e iam para o Iraque trabalhar com construção civil. Vocês se lembram dessa época? E teve um irmão adventista que eu fui conhecer há uns 2 meses atrás, quando eu preguei no Espírito Santo. Eu sempre contava essa história, não conhecia esse irmão, fui conhecê-lo há 2 meses atrás. Oi? Da igreja de... Você vai pregar na igreja... Você não vai fazer ou fez uma semana de oração na Vila Velha? Você vai pregar na igreja desse irmão lá. Ele já está bem velhinho, ele foi lá na igreja, você vai conhecê-lo lá. Esse senhor visitava as ruínas da Babilônia e fez amizade com um soldado lá e falou, olha rapaz, agora eu estou indo embora para o Brasil, é o que ele fazia dia de sábado, ia rodar na Babilônia. Eu queria levar uma pedra. Ah, pode pegar o que você quiser, pega aí. Tinha aquele monte de coisa abandonada. Ele falou que era um monte de coisa, sabe? E ele viu esse tijolo lá, na verdade um tijolo, a gente fala pedra, mas era um tijolo, com os desenhos. Estão vendo? Tem uns desenhos ali. Ah, esse aqui é mais bonitinho, eu vou pegar. Trouxe para o Brasil, deixou, nada... Quando chegou no Brasil, aquilo ali saiu do meio da mala dele, sujou a roupa dele, ele ia jogar fora. Mas graças a Deus ele não jogou, porque eu sei de 2 que fizeram isso. Já ouviram falar do Dr. Royler? O Dr. Royler também veio do Iraque e trouxe um tijolo com inscrição cuneiforme. A gente chama inscrição cuneiforme. E quando a viúva dele sabia que eu cuidava de um museu, ela contou, olha, o meu falecido marido deixou um tijolo da Babilônia em casa, eu vou doar para o museu. Falei, ótimo. Só que depois eu fiquei triste com o que aconteceu. A empregada um dia estava limpando o porão, viu aquele tijolo lá, pensou, o que é isso aqui? Desceu uma sujeira, jogou fora. Então, não sabia que podia, né? Mas esse não jogou fora. Sabe a mulher, a esposa deu o conselho. E é bom os homens ouvirem a mulher, viu? Na mulher tem mais poder de convencimento do que nós. Lembra que Satanás usou toda a astúcia da serpente para convencer Eva a comer do fruto. Eva bastou dizer a Adão assim, quer uma mordida? E vem me convencer que... Uma vez teve um irmão que falou assim, na Bíblia, o homem é superior à mulher. Eu falei, não, você tirou esse irmão. Na Bíblia, o homem foi criado... Isso aqui aconteceu, não é piada. O homem, foi em Belo Horizonte ainda, ele teimou comigo, era um irmão bem... ele tinha seus pensamentos assim. A gente é adventista, mas não concorda sempre com tudo, com todos, né? Ele achava que a mulher era inferior, ele não acreditava que a mulher podia pregar e tal. A mulher está aqui na Bíblia, pastor, não aceita esse negócio, não. A mulher não podia subir ao púlpito menstruada. A Bíblia falou aqui, está bem claro na Bíblia, aqui, ó, que o homem foi criado antes da mulher. Então o homem é superior à mulher. Eu falei, isso está certo, irmão. É verdade, o homem foi criado antes da mulher, então ele é superior à mulher. Mas que interessante, os animais foram criados antes do homem, então os animais são superiores ao homem. Sabe por que a mulher foi criada por último? Eu expliquei para ele. Vou dar uma aulinha de hebraico para o senhor. Quando a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, diz o homem e mulher. E quando fala da feitura de Adão, o verbo que aparece ali no hebraico dá a entender que Adão foi feito assim. É como se Adão fosse um tijolo feito, um monte de tijolos, e Eva seria um prédio. Por isso que fala que Eva foi criada depois. Eva é o término. Estou traduzindo ao pé da letra. O homem é tijolo, cimento, água e o que mais, a cal, o que você quiser. A mulher é o prédio. Por isso que a mulher foi tirada da costela do homem. E da costela, não do pé nem da cabeça. Né? Ellen White já falava disso. Mas voltando ao caso aqui, esse irmão foi inteligente, ele ouviu a esposa. A esposa falou assim, meu amor, não joga fora não. Dá isso para o pastor Paulo Barbosa. O pastor Paulo Barbosa era professor de História e Religião no IBES, que era um colégio lá de Vila Velha, no Espírito Santo. E o pastor Paulo Barbosa, por mais de 30 e tantos anos, levou essa pedra para a igreja, mostrou, disse que uma vez uma senhora arrancou um pedacinho, porque sabia que veio da Babilônia e tudo. É a pedra da Babilônia.
Quando ele se aposentou, ele mudou para o NASP e ele conheceu o nosso museu. E lá nós já tínhamos algumas pedras com pedaço de escrita cuneiforme. Ele falou assim, eu vou doar para você uma pedra que eu tenho lá em casa, e contou a história. Eu cresci o olho. Eu fui. Não fui no mesmo dia na casa dele, porque dali ele não ia, no outro dia cedinho. Peguei o carro e fui lá. Eu nunca fiz uma visita pastoral tão... Quando eu peguei a pedra, eu falei, pastor, isso aqui não é desenho, isso é escrita. Isso é cuneiforme, é o acadiano. Aí ele falou, e o que está escrito? Eu falei, não dá para ler assim igual a Folha de São Paulo, mas isso é acadiano, eu posso traduzir. Eu levei para casa, gastei 15 dias fazendo a tradução ali, a partir de léxicos e tudo mais. Irmãos, eu não sei se o mouse vai conseguir achar agora. São 3 linhas, consegue perceber? Na primeira que ele está passando ali, a primeira palavra que está aqui à esquerda é um asterisco. Você lê Dingir. Vai chegando com o cursor até onde eu falar. Não? Isso. Vai devagarzinho. Primeiro apagar isso. Ok, vai passando, pode ir passando. Aqui, pode ir, continua. Parei, aí. Essa palavra, mais um pouquinho para cá. Não, para cá. Direita. A outra direita. Aqui. Isso aqui se lê Lugal. Lugal quer dizer rei. E aquele Dingir, aquele asterisco, é a proteção divina ao rei. Então ali, entre uma palavra e outra, estaria o quê? O nome do rei. Como isso aqui é uma escrita silábica, o nome do rei aparece muito claro ali. Nabucodonosor. Nabucodonosor. As 3 linhas dizem, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, provedor dos templos de Eságila, e filho, está borrado aqui atrás, de Nabopolassar, rei da Babilônia. Eu também, como não sou bobo nada, também ouço a mulher. Eu dei um grito lá em casa, descobri, tem o nome de Nabucodonosor aqui. E a Lislia falou, calma, meu amor, não divulgue isso até você ter certeza. Vai que... Você conhece aquele provérbio de Salomão lá? Mico, aqui se faz, aqui se paga. Aí o que eu fiz? Mandei fotografias da pedra para Harvard, para Yale, para Budapeste, para Andrews, para outros especialistas. E eles confirmaram a tradução da pedra e a legitimidade dela. Amém? Só uma coisa que eu não tinha conseguido traduzir, que um professor ajudou, que nesse borrado aqui seria filho primogênito. E a pedra está lá no museu hoje. Não fui eu que provei a existência de Nabucodonosor, ficou claro para vocês? Já houve outras, no Museu do Louvre tem, no Museu Britânico tem. Eu tive a sorte de uma vir parar aqui e hoje está no nosso museu. Esta pedra, possivelmente, era um dos tijolos que ficavam no palácio externo do rei. Vou mostrar para vocês, para que as pessoas que pudessem passar, vissem ali como, por exemplo, Maluf que fez, alguma coisa parecida assim. Entende? Aqui o viaduto e tal, era mais ou menos isso que Nabucodonosor tinha. Lembra que Daniel fala que ele era um rei arrogante, não é essa grande Babilônia que eu... Agora o desfecho dessa pedra. Eu estou trabalhando na USP com pesquisas com a USP e o departamento do IPEM, nós estamos também trabalhando com o IPEM. O IPEM é o Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear. Quando eu estava lá na Central Paulistana, eu cheguei a falar disso lá numa das noites que eu estava lá. O IPEM foi fazer a datação desse tijolo. No primeiro momento eu fiquei frustrado. Nós tiramos pedaços do tijolo, levamos para o laboratório com radiação, foram queimados e tudo, radiação. Aí, a partir de cristais, mas perceberam, de quartzo, só que perceberam que a pedra tinha 260 anos. Eu falei, então a pedra é falsa. Aí os professores da USP foram ao NASP. O professor, não, calma, não fique... Eu fiquei chateado. Quando eu descobri 260 anos, eu falei, então é falsa. Ele falou, não é falsa. Eu falei, por quê? Não é. É porque essa pedra nos chamou a atenção que ela foi queimada muito forte. Essa pedra pode ter sido queimada há 260 anos atrás, e quando ela é queimada, ela zera. Não sei se vocês entenderam. Eu posso ter um tijolo de 4.000 anos. Se eu queimar agora em alta temperatura, eu vou dar até ele vai dar 1 minuto de vida. Ele perde a propriedade. Então, ela tem toda a característica de ser verdadeira, fique tranquilo. Aí eles levaram para mim o computador e a gente começou a ver a análise, que eu não sou físico, eu sou arqueólogo, a gente trabalha com arqueometria, mas eu entro com a parte arqueológica e entro com a parte da física. Aí a professora da USP falou assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui? Isso aqui não é quartzo, isso é sujeira. Ah, é isso mesmo. Sujeira, é sujeira. A pedra não tem quartzo. Esquece a datação.
Não temos como datar essa pedra porque ela não tem quartzo. E aí, você tem outras pedras vindo da Babilônia? Eu falei, tem. Por que a gente não faz então? Vamos levar tudo para a USP de novo, para o laboratório. Agora, dia 22, eles vão fazer novos testes, que demora. Entra na fila, é muito caro esse processo, nós não estamos pagando nada, que a USP está patrocinando tudo. Mas é caríssimo, é igual um exame laboratorial de DNA, não demora tanto tempo para ser o resultado. Então, eu peguei outras amostras de outros tijolos da Babilônia para ver a constituição, se tinha quartzo ou não. Mas olha o que a professora da USP falou. Rodrigo, mas tem uma coisa que está me intrigando aqui. Essa peça foi queimada a uma temperatura de mais de 1.500 graus. Fogo controlado. Você que estuda a Bíblia, não tem nada aí na Bíblia que fala que a Babilônia teria talvez fornos gigantescos, que queimava coisa em alta temperatura controlada? Aí eu falei assim, eu vou te contar uma história. Aí eu contei para ela a história de Daniel. Aí ela virou para o Dr. Casimiro e falou assim, aí, Casimiro, por que você não faz o seguinte? Vamos fazer um artigo científico, o Rodrigo entra com essa parte da Bíblia, da arqueologia, da decifração do acadiano, a gente entra com a parte da física, constituindo a pedra. Então tiramos mais amostras, foram para a USP, eu estou esperando o resultado agora. Amém? Gente, graças a Deus a gente tem motivo para acreditar. E olha, se eu fosse passar aqui a tarde inteira falando para vocês as coisas que acontecem, por isso que não precisa ficar assim, inventando a roda, sabe? Ou enfeitando o pavão. Tem gente que fica numa invenção de bobagem. Não, porque disseram que encontraram roda de carro faraó debaixo do Mar Vermelho. Eu recebi um e-mail que encontraram a arca de Noé na hora. Tudo é mentira, deleta essas coisas aí. Nem perca tempo com isso, não. Não perca tempo. Se você falar isso no ambiente universitário, o pessoal vai rir da sua cara. Tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Aqui eu tenho outros tijolos que foram encontrados também na Babilônia. Esses não estão no nosso museu, é claro. Esse está no Museu de Londres, no British Museum. Aliás, quinta-feira eu estou indo para um evangelismo na Inglaterra. E eu vou aproveitar. Sábado eu já estou começando lá. Eu quero que vocês orem, porque para pregar para europeu é diferente. E aproveitando que eu já vou estar lá, a equipe do Evidências vai lá e nós conseguimos outra bênção. Nós vamos estar, semana que vem, gravando a portas fechadas dentro do Museu Britânico, uma série especial do programa Evidências, dentro do Museu de Oxford. Será? O Museu Britânico, o British Museum, é um dos maiores museus de arqueologia do mundo. Nós já conseguimos, e esse não é o primeiro milagre, nós já gravamos uma série do programa Evidências dentro do Museu de Chicago, da Universidade de Chicago. E essa série vai ao ar agora em julho. Foi gravada ano passado, mas agora que vai ao ar. Gravamos no Museu da Andrews, essa já foi para o ar, não sei quantos assistiram. Eu estou falando isso não para exaltação, gente, que graças a Deus, com pouco recurso financeiro, a Novo Tempo está conseguindo ser globo perto de outras igrejas, outras emissoras. A verdade, uma emissora, que eu não vou dizer o nome por ética, já quis comprar o programa Evidências. Emissora Canal Aberto. Eu já quis comprar. Então, eu acho que vocês devem incentivar o trabalho da Novo Tempo. A Darleide, que vai vir semana que vem, que ela vai falar mais, ela foi uma das produtoras do Evidências. Eu não sou gente de televisão. Eu aprendi, em grande parte, a fazer televisão com a Darleide Alves. Queria que vocês soubessem disso. Hoje ela não trabalha mais comigo. Eu estou com a Alana hoje. E os programas Evidências que a gente está fazendo agora estão muito melhores do que aqueles da série. Tem muita gente que conhece pelo DVD, aqueles antigos. Esquece aquilo, assista a TV Novo Tempo hoje. Prestigia a sua igreja. Viu? Sai da Globo, vai para Novo Tempo, ainda mais que aqui pega aberto em São Paulo, sai da Globo, vai para Novo Tempo. Aqui não, ainda não. Então é apenas uma questão de tempo, porque no projeto de expansão da Novo Tempo, São Paulo já está para ter canal aberto. Sabiam disso não? Alguns sabiam, né? Já tem canal aberto em Goiânia. Eu não sei de cor, nós temos mais de 400 cidades que têm canal aberto. Quase 500 cidades com canal aberto. Estamos entrando em breve aí, viu? Então, e quem não tem, pode assistir pela Sky, canal 14 da Sky, que foi uma bênção de cair também ali naquele canal 14, perto da Globo, do SBT ali. E fora, o programa Evidência, a gente recebe gente, professor universitário da Austrália, que assiste não adventista e comunica com a gente. Então, prestigiem isso aí, viu? Prestigie a TV de vocês, é um órgão evangelístico muito bom, graças a Deus mesmo, viu? A igreja é uma retransmissora da TV Novo Tempo. Então, em breve, semana que vem, nós vamos estar gravando a portas fechadas no Museu Britânico.
Bom, vamos continuar aqui, que o tempo está avançando. Ok, isso aí eu já expliquei já. Aqui mais algumas cenas de escavação lá da Babilônia. Está meio devagar aqui. Ok. Esse é um outro cilindro. Ele hoje está no Museu de Istambul, na Turquia, onde Nabucodonosor tem as suas crônicas. Ele fala o seguinte: eu fiz Babilônia, a cidade santa, a glória dos grandes deuses, mais proeminente do que antes, e promovi sua reconstrução. Eu fiz santuários para os deuses e deusas, para brilharem como o dia. Nenhum rei dentre todos os reis jamais criou um templo como o que eu fiz para Marduk. Escrevo isto em documento para as futuras gerações. Não parece com Daniel, capítulo 3, que fala da loucura do rei? Perdão, capítulo 4, que fala da loucura do rei. Olha, sou exaltado, eu sou tal. Olha o que Nabucodonosor construiu em Babilônia. 53 templos, 955 pequenos santuários, 384 altares públicos, 3 palácios, o pai dele fez apenas um, fez os jardins, a porta de estar, os jardins suspensos, e aumentou o tamanho da cidade em 3 vezes. Aqui tem a cidade como Nabucodonosor a deixou. Aqui você tem o rio Eufrates, agora eu vou precisar do mouse de novo. Aqui nesse cantinho aqui, o rio Eufrates, onde ele está mostrando aí, no curso original. Aqui, justamente aí, para aí. Esse lugar onde ele está apontando aí era o jardim suspenso, perdão, o palácio de verão de Nabucodonosor. Aqui que Belsazar estava dando a festa quando os homens entraram. Subindo um pouquinho o mouse, no rio, próxima parada, jardim suspenso da Babilônia. Agora, se eu chegar com o mouse, desce de novo com o mouse, por favor. Contorna o palácio de Nabucodonosor de verão, contorna. Isso, passa essa ponte. Isso, na ponte. Vai entrando. Não tem uma coisinha azul aí? Isso aqui era a avenida principal da Babilônia. Estão vendo ali uma porta aí mesmo? Uma porta azul, pequenininha. Vou mostrar a foto dessa porta daqui a pouquinho. Vai seguindo com o mouse pela avenida. Isso, primeiro apaga ali. Vai seguindo com o mouse. Eu estou virando um GPS aqui, né? Primeiro à direita, vira aí. Não, direita. Ele é italiano, eu vou falar agora. Prima sinistra, per favore, prima sinistra, não prima destra. Prima destra, grazie. Esse aqui. Ô, gente, eu vou contar para vocês. Desculpa, viu, irmão, brincadeira, mas eu falo para os meus alunos lá na sala assim: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. É doente. Porque eu não consigo adorar um Deus de mal com a vida. Deus tem um tremendo senso de humor. Ele criou a gente, nós somos uma piada. Um Deus carrancudo não faria algo tão engraçado como o ser humano? E rir é tão bom. Tem gente que está querendo abrir o Mar Vermelho de novo. Até na igreja que abriram, né? Mas assim, tem muito milagre maior do que o Mar Vermelho acontecendo. Desculpa, é só uma brincadeira. Você consegue sorrir depois de 6.000 anos de pecado. O diabo não entende. Ali onde ele está mostrando, está vendo que tem esse aí é o palácio de Marduk, o templo de Marduk, da onde possivelmente aquele tijolo veio. Seguindo a avenida de novo. Ok, opa, parou, passou demais. Volta, por favor, recalculando. Aqui, entre na rotatória e vá para cá agora. Para cá. Desce, não. Você entrou no templo errado. Subindo, recalculando. Subindo, agora desce mais um. Só descer, só entrar. Entra à direita. Isso. Esse aqui, perdão, o anterior é o templo do Entemenak. Esse que é o templo de Marduk. Ali, possivelmente, foi aonde Nabucodonosor ergueu aquela estátua que mandou todo mundo ajoelhar, senão ia para a fornalha ardente. Lembra da porta de estar? Que eu mostrei ali pequenininha? Ela foi encontrada inteira, levada para o Museu de Berlim e remontada. Essa é uma imagem de como seria a porta de estar. Imagina Daniel entrando pela porta de estar, e aqui ela completamente reconstruída, lá no Museu de Berlim. Eu tenho uma outra foto melhor dela. Aqui você tem o dragão Marduk, e esses tijolos chamados lapis-lazuli eram um tipo de pedra que só tem em 2 lugares do mundo, no Iraque e no Chile. Ele é dessa cor. Isso nunca foi retocado. Olha a porta de estar hoje, lá no Museu de Berlim.
Que coisa mais linda. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Ela foi reconstruída em tamanho menor. A porta original hoje está na Alemanha. E no Iraque você tem uma réplica. Nabucodonosor mandou fazer uma réplica. Você quer ver a original, vai para a Alemanha. Eu tirei essa. Eu não gosto de mostrar foto comigo junto, que é parecendo. Você sabe o que, né? Mas isso foi uma situação estranha. A minha esposa, nem sempre ela pode viajar comigo, mas quando dá para levá-la, para mim é ótimo que ela vá. E a gente viajou junto para a Turquia. E nós saímos um dia, os dois lá, e eu não falo turco. E na Turquia ninguém fala inglês. E eles acham que você fala turco. Eu não sou pentecostal também, não tenho dom de línguas, então é complicado. Eu sei que foi uma correria para a gente achar esse museu de Istambul, porque eles não vão muito lá. E eu tinha poucos minutos para correr, para entrar na van, para voltar para o hotel. Então foi uma correria para achar algumas coisas que me interessavam nisso. E a Lisley correu e tirou essa única foto. Eu tirei essa foto porque isso aqui também fazia parte da Babilônia. E uma coisa me chama a atenção nesses leões. Esqueçam a mim, olhem para o leão. O que esse leão tem de diferente que os outros não têm? Vai descendo aqui no tronco do leão assim embaixo. Ó. O que é isso aí? Está vendo? Está muito comprido isso aí. São asas. Daniel capítulo 7. O animal que representava a Babilônia era um leão com asas. Aí você vê por que Daniel teve aquela imagem, as asas do leão ali. Ó. Daniel viu isso, Nabucodonosor viu isso. Também tinha um tablete cuneiforme que falava do rei Jeoaquim, rei de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia. Lá também eu consegui tirar uma foto desse tablete aqui, esse terceiro aqui que eu estou apontando ali com o dedo. Esse tablete fala que Nabucodonosor, num determinado momento do reino dele, ele falou assim, olha, eu não confio mais nas pessoas que trabalham para mim, então vou eleger apenas 50 para trabalhar em meu séquito oficial. E ele dá o nome dos 50. E ele começa lá, como Maceno, nós não sabemos o que é, oficial, Nebuzeridinimã, como chefe de cozinha, Nabuzerimini, o escudeiro-chefe. Aí ele fala, e fulano, e Beltrano, e assim aparece Mushalim Marduk. Mushalim Marduk, em acadiano, é Mesac. Ardinabu, Abednego. E Hananu, Ananias. Os 3 companheiros de Daniel. Os 3 companheiros de Daniel. Vamos continuar aqui, que o nosso tempo está avançando. Olha lá, Nabucodonosor degolou muitos de seus próprios soldados. Sua própria mão capturou seus inimigos. Foi nessa época, então, que Nabucodonosor, com medo, fez uma imagem e mandou todo mundo adorar essa imagem. Ele tinha medo do reino dele passar. Foi nessa situação aí, e eu quero terminar aqui explicando para você sobre a imagem de Nabucodonosor. A Bíblia diz uma coisa interessante sobre aquela imagem, sistema sexagesimal. Diz que a imagem tinha 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Traduzindo isso em metros, dá mais ou menos 30 metros de altura por 3 metros de largura. Eu tenho um problema com essa medida. Sabem qual? Isso aqui é a medida sexagesimal. O problema é isso aí, ó. Tem alguém da área da construção aqui? Quem? Ele? Como é que é o seu nome? Igor. Você é adventista, Igor? Você já deve ter visto na igreja muitas vezes essa imagem como sendo a estátua de Nabucodonosor de Daniel. Não é essa imagem? Você é engenheiro, arquiteto? Engenheiro. Como engenheiro, eu lhe pergunto, uma estátua pode ter 30 metros de altura por 3 de largura, tendo todas as dimensões de estátua? De jeito nenhum. Primeiro porque, para ter 30 metros de altura e 3 de largura, já está na dimensão máxima dela. Ela não pararia em pé. O máximo que você pode ter 30 de altura e 3 de largura foi um obelisco muito bem preso no chão. Mas não uma estátua. Não é isso? Uma estátua inteira com cabeça. Muita gente confunde por causa do lance dos sonhos de Nabucodonosor, que Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. A Bíblia fala que Nabucodonosor mandou fazer uma imagem. É lógico, imagem e estátua é. Todo brasileiro é latino-americano? É, mas nem todo latino-americano é brasileiro.
Toda estátua é uma imagem, mas nem toda imagem é uma estátua. Eu não acredito que Nabucodonosor fez uma estátua. Ele fez uma... Mas pastor, mas lá fala peito e braços de prata, quadril. Aquilo foi o que ele viu no sonho. O que Nabucodonosor mandou construir, possivelmente, não foi uma estátua, mas foi um obelisco. Um obelisco. Talvez ele colocou lá em cima a imagem de ouro dele, ou do deus Nebo, ou Marduk, que eram os deuses da Babilônia, um obelisco. Entenderam a questão? E mandou todo mundo prostrar-se diante da imagem. Agora, tem uma coisa curiosa que me chama a atenção. Ele convocou todo mundo lá no reino, ou pelo menos os governadores principais. Todos foram. Lembra que eu mostrei para vocês aquele campo lá do templo de Marduk? Todos entraram, ali talvez seria a terra. Aqui está o templo do Entemenac. Mais para cá está o templo de Marduk. Esta é uma maquete que está no Museu Britânico, no Museu de Berlim, o Pergamon Museum. E ali Nabucodonosor mandou erguer a imagem. Imagina que a procissão chegando. E entre eles estavam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu não fiz menção na hora, mas existe um problema com o nome dele. É que o nome real, Eved, em hebraico, significa servo. Ardi é servo em acadiano. Por isso que fala lá, Ardi Nebo, servo de Nebo. Mas na Bíblia fala Eved Nego. O nome do Deus não é Nego, é Nebo. Sabe por que Daniel escreveu Nego? É uma maneira jocosa de falar do rei da Babilônia e do Deus da Babilônia. E tem uma piada ali na maneira como a estátua é erguida, a imagem é erguida e os 3 companheiros de Daniel são colocados ali. É que na Bíblia, depois você lê lá, aliás, vamos ler rapidamente, é o último texto dessa noite que eu queria ler com vocês. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Olha como... Eu vou mostrar para vocês o humor na Bíblia. Tem gente que pensa que Jesus era... A Bíblia tem humor. Só que é lógico, o humor muda de cultura para cultura. Olha como seria o humor aqui do capítulo 3 de Daniel. Daniel, capítulo 3, verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais, para que viesse a consagração da imagem que o rei havia levantado. Isso aqui é o humor, é o exagero, não precisava citar todo. Essa forma de citar um por um é jocosa, é irônica. Você sabe que ironia é um tipo de humor que só pessoas inteligentes conseguem fazer e pessoas inteligentes conseguem captar. O livro de Daniel foi irônico. Querem continuar? Verso 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais para a adoração da imagem. Mas os jovens não se prostraram. Aí verso 5. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música vos prostrareis. E eles se prostraram? Não. Aí vem cá, verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da música, todos se prostraram, menos os judeus. Aí vem lá o verso 10. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, seja lançado na fornalha ardente. Aí vem o verso 15. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da arca, da sua... E assim vai. Isso aqui era humor. Humor. Sabe por quê? O livro de Daniel está mostrando que mesmo em face ao sofrimento, o cristão não deve perder o bom humor. Aliás, vocês sabem que na mentalidade hebraica, humor e sabedoria têm o mesmo significado? O que é o humor? É o óbvio seguido do inesperado. Então, o chefe chato da empresa, aquele camarada que ninguém suporta. Sabe aquele enjoado? Ele vem todo mitidão dar uma palestra. Escorrega, cai sentado com o traseiro no chão. Todo mundo ri. Por que ri? Óbvio, se escorregou tem que cair. Seguido do inesperado. Ninguém esperava que ele ia cair. Você fala assim, gente, dá licença, eu vou cair. É o óbvio seguido do inesperado. E o que é sabedoria? Mesma coisa. É aquela resposta que você nunca espera.
Uma vez um rabino perguntou aos alunos assim: o que vocês preferem, um cavalo veloz ou um pangaré? Ah, rabino, um cavalo veloz, é claro. Tá bom. E o senhor? Depende. Depende de quê? Se eu estou do lado certo ou do lado errado da estrada. É o óbvio, mas ninguém pensou nisso. Então o humor é isso. Não perca o senso do humor mesmo durante o sofrimento. Estou falando para você ser um bobo alegre, não chorar, mas não esqueça, Deus ainda está no controle. Amém? E terminando aqui, os jovens foram lançados na fornalha ardente. Como seria essa fornalha? Aqui eu tenho uma aparente contradição na Bíblia. Sabem qual? Eu acabei fechando aqui. Gente, já estou terminando, viu? Daniel, capítulo 3, vamos voltar lá. Eu quero ler com vocês agora. Olha a aparente contradição aqui. Vejam bem. Ordenou o rei que os jovens fossem atados. Verso 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro da fornalha sobremodo acesa. Essa expressão dentro da fornalha significa que eles foram jogados do alto para baixo. Caíram atados dentro da fornalha. E tem outro texto que fala assim, lançados de cima para baixo. Então o que a Bíblia está dizendo? Que os 3 companheiros foram empurrados como? Para dentro, um buraco precipitado. É assim que a Bíblia está descrevendo. Mas vem cá, se eles caíram dentro de um buraco, como é que eles saíram de lá depois, sem uma corda, sem nada? Primeiro, corda não podia ter, que ia queimar. Aí os críticos da Bíblia pegaram isso contra a Bíblia. Esse texto está cheio de incongruência. Primeiro, se o fogo foi tão forte que queimou até os soldados do rei, como é que o rei conseguiu olhar lá dentro os 3 andando? Com um 4º elemento. Segundo, o rei falou com eles assim, saiam. Como é que eles iam sair se era um buraco? Vou resolver isso com a arqueologia. A imagem não poderia ser essa então. Concordam comigo? Que eles foram lançados de cima para baixo? Como é que seria a imagem? Muita gente pensou no passado que a fornalha ardente era algum campo de petróleo queimando. Hoje nós temos a ideia, que até a USP agora vamos fazer o teste com esses tijolos, que a fornalha ardente seria, na verdade, um forno de assar tijolos. Em alta temperatura, de 1.500 a 2.000 graus, temperatura controlada. Como a professora da USP, sem conhecer a história de Daniel, percebeu pelo tijolo. Pelo que ali estava vindo o tijolo. Aqui você tem uma das ruínas de uma das torres da Babilônia com esse tijolo queimado. Olha essa aí de longe. Pastor, isso não é ruína não, isso é montanha. É uma ruína de uma antiga torre. Olha de perto. É a mesma. Viu os tijolos? Só tirando ali. Como é que a gente deduz? Olha como é que os tijolos eram feitos. Essa é uma menina iraquiana fazendo tijolo, até hoje eles fazem assim. Os tijolos são feitos, empilhados, geralmente dentro, só passar isso aqui por causa do tempo, esse aqui é resto de uma fornalha da época de Nabucodonosor. Os tijolos eram empilhados mais ou menos desse jeito. Era um lugar alto como esse, eles colocavam os tijolos, saíam, colocavam fogo ali, colocavam um respirador, é lógico, para o negócio não estourar, controlavam o fogo. E havia 2 entradas. Mouse de novo, onde esses 3 homens estão subindo aqui, havia uma entrada por ali, onde eles alimentavam o fogo e controlavam a temperatura. Foi por ali que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados. Não tinha floor, não tinha piso, era direto. Aqui nessa outra entrada, venha com o mouse para o lado de fora, por favor. Aqui, não, sobe a escada, aí, cuidado para não queimar. Aqui havia uma outra entrada, por quê? Era por essa entrada lateral que você levava os tijolos no chão. E empilhava, e saía. Então Nabucodonosor estava possivelmente com o trono dele, em algum canto aqui, e os 3 companheiros de Daniel foram lançados lá. Por isso que os soldados foram queimados lá, mas Nabucodonosor viu daqui. Entenderam a mensagem? E viu não apenas um, mas viu os 3 companheiros de Daniel com o seu Deus ali protegendo-os. Moral da história, tudo que eu podia falar de Daniel, eu digo para você o seguinte, Deus ainda está com você. E se eu posso terminar esse estudo aqui, essa palestra, com uma última mensagem, para você pensar no resto dessa noite, eu queria deixar essa reflexão com você. Algumas coisas que eu aprendo com o livro de Daniel. Em primeiro lugar, a não perder o senso de humor, mesmo diante do sofrimento.
Segundo, não questionar o Deus da história, mesmo em face do sofrimento. Terceiro, saber que o povo pode estar com problemas, mas Deus ainda é Deus. Quarto, esperar pelo reino dentro de Babilônia é diferente de esperar pelo reino em casa. Esperar pelo reino no exílio é diferente. Daniel estava no exílio. Ele queria Jerusalém muito mais do que se ele estivesse morando em Israel. E eu pergunto, você está esperando a Nova Jerusalém? Como é que você está esperando? No lar ou no exílio? O que o mundo é para você? Eu não estou falando aqueles momentos que você perde um ente querido, tem uma doença, aí você começa a pensar, ai, Senhor, volta logo. Não, eu estou falando um momento da calma. Esse mundo é um exílio para você? Ou é um lugar tão bom que você não quer ir embora daqui? Os seus atos dizem aonde você quer passar a eternidade. A sua preocupação, tem gente que passa a vida preocupado demais com coisas importantes e esquece aquilo que é essencial. Trabalha igual um condenado para dar tudo para o filho e perde o filho. Gasta o tempo naquilo que é importante e esquece aquilo que é essencial. Ele está dizendo que o mundo dele é aqui. Os judeus, depois que saíram da Babilônia, eles tinham o costume de repetir, especialmente na Páscoa, uma frase que eles diziam desde a época da Babilônia. A frase era mais ou menos assim, Leshanah Rabaa Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. E sempre eles tinham esperança, ano que vem o cativeiro vai acabar. Leshanah Rabaa Yerushalayim, ano que vem em Jerusalém. Quando eu estou em casa fazendo meu pôr do sol com minha esposa, eu falo ano que vem Jerusalém, porque essa é a grande esperança da minha vida. E eu quero esperar pelo reino. Não em casa, mas no exílio, que é onde eu estou. Porque ele vai voltar para nos tirar dessa bagunça chamada Babilônia moderna. Espero que você tenha apreciado, espero que você está em casa, tenha sido abençoado, que o Espírito Santo esteja com você, com todos aqui. E muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Amém? Vamos ficar em pé e fazer assim. Então, por favor, o conjunto vai cantar mais uma música. Tá bom? Vamos sentar, menos o conjunto. E depois que eles cantarem a última música, eu faço uma oração e me despeço de todos à saída. Obrigado. Está em mal, o nosso mundo se tornou. Ninguém se importa com ninguém, mas sua promessa se mantém. Sob as asas da manhã, tu estarás. No profundo e vasto mar, lá estarás, na mais densa, escura escuridão, tu estarás, Senhor, como posso me afastar de ti, Oh, vem, Senhor, sondar meu ser, vem conhecer meu coração. No teu caminho faz-me andar, se eu desviar, me busca.
Amém? Realmente eu fico muito feliz e parabéns. É uma música conservadora, uma música que eleva. Ninguém tomando choque elétrico aqui, porque tem uns que ficam... Eu não sei para que isso. Gostei, louvado seja Deus mesmo, viu? Irmãos, vamos fazer a oração final então? E você que está em casa também, por favor, não deixe que a distância virtual impeça você de participar dessa bênção. Feche o seu olho agora onde você estiver aí também e ore conosco por nós e por você também. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos dás. Obrigado pelo privilégio que temos de ser chamados Teus filhos. Dá-nos uma semana feliz na Tua companhia, Senhor. São dias desconhecidos ainda para nós. Não sabemos o que ocorrerá, mas sabemos quem está ao controle da história, o Senhor Jesus. Pois é em nome dEle, então, que pedimos proteção, perdão, salvação constante, até aquele glorioso dia em que estaremos todos reunidos na Nova Jerusalém. Amém. E que seja, Senhor, o desejo da nossa alma sempre, ano que vem, Jerusalém. Amém. Até um dia em que não precisaremos falar isto, porque estaremos contigo na pátria superior. Amém. Obrigado, Senhor, dá-nos a Tua paz. Em Teu nome oramos. Amém, Pai. Amém, Senhor. Podeis vos assentar, apenas fica aqui o professor Rodrigo. Conjunto também, fique aqui. Eu estava comentando ali há pouco, aproveitando antes de mandar um grande abraço, porque há algumas famílias que nos prestigiaram tanto. Paulo Galdino, de Oswaldo Cruz, família Takaki, Ricardo, Virgínia e Vitor, entre muitos que estão aí ligados diretamente. A nossa igreja é extremamente privilegiada. Pastor Rodrigo... Rapaz, fica aqui, vem cá, eu estou te procurando. Ele estava dizendo que ele nunca, literalmente, ele nunca prega em um domingo à noite. E ele veio este ano e pregou em um domingo à noite, porque ele apenas tem os domingos à noite para sair com a esposa dele. E eu não brinco com isso. O Brasil... Não, ele não pode... O Brasil e o mundo querem do Dr. Rodrigo. Ele vai estar sábado que vem em Londres. E daqui a pouco está... no meio do ano em Israel, e daqui a pouco está em outro lugar. Então, nossa igreja é privilegiada em tê-lo aqui 3 vezes esse ano, porque foi um domingo à noite, um sábado de manhã e um sábado à tarde. E como ele fala sobre a volta de Jesus, ele diz para a nossa igreja: voltarei para a Vila Matilde. É brincadeira, né? Muito obrigado ao Dr. Rodrigo, muito obrigado ao conjunto. Prazer em ver a origem de vocês, que é lá do meu tempo. Eu lembro de quem formou o grupo, de quem criou o grupo na década, início do final dos anos 60, início dos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70. Porque aquele pessoal que morreu em 73, vindos de Gramado para cá, era o grupo, era o pessoal do grupo, que foram lá para Gramado. Então, muito obrigado a vocês por essas quase 4 décadas de história. E eu quero dizer que vocês não envelheceram. Vocês estão muito bonitos para 37 anos de grupo. Parabéns. Que Deus abençoe. Ah, tem um tempo joventinho agora. São os filhos de vocês. Mas vocês têm filhos, né? Não, eu sei que você é filho. Ele é filho de vocês. Filho de vocês. Que Deus abençoe. Como vários não estiveram aqui de manhã, eu vou pedir que, enquanto o pastor Rodrigo está lá à porta, mais uma vez abraçando os amigos, o tempo jovem cante mais uma vez esse hino que vocês têm algum outro hino à capela, fora esse? Então vão cantando a capela e a igreja vai saindo silenciosamente. E mais uma vez, você que está internauta nos assistindo no final dessa programação, a bênção de Deus. Uma feliz semana. Que Deus esteja em sua vida, guardando, protegendo o seu lar, a sua família. E nós, da igreja, sem mesmo conhecermos você diretamente, estamos orando por você e pela sua família, porque oramos pelos amigos que nos assistem. Que a paz de Deus esteja no seu lar e na sua vida, e a toda a igreja, uma feliz semana. Que Deus abençoe.